queria Patrícia. Prestem atenção, porque é tão rápido, senão vocês não vão ver. Tá vendo, mamãe? Não tem perigo nenhum. E ela diz, verdade, filho. Eu só queria te fazer companhia. Gente, é rapidinho. Se a gente não prestar atenção, eu passei umas 300 vezes. Porque eu creio que é assim que Deus faz conosco. Como as galinhas cobrem os pintinhos, como a mamãe passarinha cobre o seu filhotinho. Deus nos cobre, nos guarda, nos protege. Por isso que nós precisamos estar firmes nos seus caminhos, ouvindo a sua voz. Pede todo dia ao Senhor que abra a sua visão e coloque as lentes. As lentes dele, só ele pode colocar. Abre a sua mente, os pensamentos e mantém cativos ao que ele quer. E os ouvidos para ouvir a sua voz. Lembra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Os lábios para limpar de toda palavra torpe. Da boca que sai a bênção. Não pode sair a maldição, não pode, gente. Mas isso é uma palavrinha. Nada, não pode. Nós precisamos limpar o nosso falar e o nosso coração, rasgar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. O coração é enganoso. E onde está o tesouro, ali estará o nosso coração. Peça para que o seu coração, o coração dos seus filhos, da sua família, esteja aonde estão os tesouros do Senhor. Porque nós não vamos conseguir sozinhos. E eu, orando ao Senhor, e pedi ao Senhor uma palavra para nós hoje. Um exemplo. Para homens e mulheres, é a história de uma mulher. Mas um exemplo para todos nós que caminhamos seguindo os passos de Jesus. É do Antigo Testamento. E está em 2 Samuel 20. Mas antes de dizer exatamente onde está o versículo, abra em Samuel 20. 2 Samuel 20. Isso é um tempo em que Davi tinha guerreado demais, o exército de Israel tinha guerreado demais, e esses homens estavam exaustos. Depois, vocês façam o dever de casa, puxem para trás para ver o panorama dessa situação. E eles pensavam que tudo ia terminar ali. Só que levantou-se um tal de Seba, filho de Bicri, e insuflou alguns a rebelião. E Davi mandou o seu general perseguir Seba e perseguir os rebeldes, e Seba fugiu e foi até uma cidade de refúgio chamada Abel-Bet-Maaca. E ali ele se escondeu. E o exército de Israel chegou às portas daquela cidade e já estava se preparando tudo para atacar aquela cidade, para entrar naquela cidade, para destruir aquela cidade e matar o traidor. E aí eu vou ler para vocês a partir do 15. 2 Samuel 20, 15. Quando os soldados de Joabe chegaram e cercaram Abel-Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou: ouçam! Digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: o senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou: antigamente era costume dizer, se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante da nossa terra.
porque deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor. De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês os entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Queridos, queridas, o contexto nós já vimos. Após a rebelião, surge este homem que se acha que podia lutar contra o rei Davi. Ele diz lá os argumentos deles e consegue convencer a muitos. Por isso que nós precisamos ter cuidado para não sair atrás de qualquer vento que nos quer levantar, porque acontece isso. E aí nós vemos que nesse cenário de destruição surge uma mulher anônima. Em momento nenhum nós vemos aqui o nome dela. Em momento nenhum nós lemos aqui o nome dela. Mas essa mulher existiu. E nós precisamos tirar alguns aprendizados dessa passagem. E o primeiro deles é uma ação com sabedoria. O inimigo estava às portas. Joabe, o poderoso general de Israel, estava ali nas portas, pronto para atacar. A palavra diz que ele já estava construindo rampas, já estavam começando a destruir as muralhas. E lendo só esse pedacinho, nós podemos muito bem imaginar o alvoroço que estava dentro da cidade. Todos correram para se esconder. Eles não tinham como sair. Eles iam ser destruídos. Porque aquelas cidades fortificadas, elas tinham uma única entrada. A gente vê nos filmes muito isso. E aquela cidade estava toda cercada pelo poderoso exército de Israel. E estavam salvos quem puder lá dentro da cidade. E aquela mulher se justificava até se ela também estivesse junto com os outros, procurando se defender, sua família, se tivesse família, ou a vida dela. Mas essa mulher teve sabedoria. O barulho dos preparativos da invasão já se ouvia de dentro da cidade. Mas ela, em vez de se desesperar, ela decidiu agir. Nós estamos cercados. Nós estamos na iminência de um ataque poderoso do inferno. Porque nós sabemos o que vem por aí, porque a Bíblia fala. Mas eu não vou ler Apocalipse. Mas eu não vou ler isso porque eu não entendo nada. Pois peça, meu irmão, minha irmã, ajuda do Espírito Santo, para ele lhe esclarecer. É o que eu ouvia certa vez. Vi muito um irmão da igreja, ele dizia assim: e quer dizer então que vocês vão passar de verde para podre? Não vão amadurecer nunca? Será que vai ser assim? Nós temos o Espírito Santo. Se você não entendeu muito bem aquela passagem, vê de novo e peça ao Espírito Santo para lhe esclarecer. Na Bíblia não tem nada difícil. O que tem é pessoas que não procuram o Espírito Santo para esclarecer e lhe dar entendimento da palavra. Ou vocês acham que o Senhor quer um exército de gente ignorante que não sabe de nada, que não entende de nada? Claro que Ele não quer. Ele quer pessoas que entendam, que possam agir. É isso que Ele quer. Caiu foi. Ela interrompe. Aquela mulher se levanta com sabedoria e autoridade, corajosamente. Gente, Joabe não era qualquer um. Era o poderoso general do exército de Israel. A fama dele já corria por todo lugar. Não era um general que ainda ia aparecer. Ele já tinha aparecido. Ele já era vencedor. Ele já era o homem de confiança de Davi, do rei Davi. E aquela mulher, na sabedoria dela, ela diz: só tem um jeito. É ir falar com Joabe. E muitos devem ter dito: você está louca? Você vai falar com Joabe?
vai me ouvir? Por que você não fala, chama um soldado assim, ei, lá do alto da muralha? Isso não vai resolver. Eu estou fazendo esse diálogo, criando. Mas com certeza deve ter sido por aí. E ela vai, como nós lemos, ela vai, interrompe o cerco do exército inimigo, pedindo que o general a receba. Foi a sua primeira vitória. Ser ouvida. Porque eu creio que a surpresa de Joabe foi tão grande, com a ousadia, com a audácia daquela mulher, que rendeu-se, que quis ouvir, nem que fosse pela curiosidade de ouvir uma mulher falar. O que é que essa mulher tem a dizer a mim, que sou o poderoso general do exército de Israel? Eu vou ouvir essa mulher. Gente, a audácia, quando nós vamos com o Senhor, vista a armadura, puxa a espada e vá em nome do Senhor dos exércitos, que vai dar certo. Está como Zacarias 4,6, que diz assim, não é por força nem por velhice, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos, vá pelo Espírito do Senhor, que você vai ser ouvida. Essa mulher foi. Depois ela fez um apelo, mostrando a identidade. Ela lembra, gente, a história dessa mulher, dessa situação, é muito parecida com a das filhas de Zelofeade. Por isso que eu gosto. Porque eu acho que é também um tratado de direito, né? Eu sou advogada, eu acho bacana quando eu vejo assim, argumentos, gente. Ela fala com ele, essa é uma cidade pacífica de Israel. Muitos vêm aqui para pedir conselhos. Por que iam se destruir essa cidade? É como as filhas de Zelofeade, lá em Números 27. Elas dizem a Moisés, nosso pai morreu no deserto. E ele não estava entre os que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu, vamos dizer assim, no seu próprio pecado, e morte morrida. Não foi numa rebelião, é o que ela está dizendo aqui. Essa é uma cidade boa, que vem as pessoas se aconselhar. Por que se destruir essa cidade? Porque tem uma pessoa escondida aqui? Por quê? E ela deixa Joabe sem argumentos. Ela questiona, porque eles queriam destruir a herança do Senhor. Ela apela para uma força, ela não apela para a força, mas ela apela para a lógica, ela apela para a fé. Ela mostra a Joabe argumentos. Gente, quando nós estamos orando com o Senhor, para o Senhor por uma causa, nós podemos argumentar. Por que nós precisamos fazer aquela oração, ó Senhor grande e poderoso dos exércitos, soberano Deus, ó Senhor? A primeira vez que eu vi, eu me converti e comecei a me apaixonar pela oração. Aí eu vi uma oração e disse, será que tem que ser sempre assim? Primeiro, eu só ouvi o povo dizer, olhe, porque às 4 horas da manhã, porque às 4h30, e esse negócio não é para mim não, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã eu estou fora. Deve ter outra coisa para eu fazer no reino do Senhor, não é oração. Porque nesse horário, aí eu li o livro de Evelyn Christensen, o que acontece quando as mulheres oram. E descobri que existiam as cotovias e as corujas. E eu, yes, que eu sou coruja, deixa lá as cotovias diante do Senhor, 4h30, 5 horas da manhã, glória a Deus. Para mim nada acontece de importante antes das 10 horas da manhã. Vocês já viram algum acordo, alguma coisa, alguma audiência marcada antes de 10 horas da manhã? Não tem nada, gente. Então eu sou coruja, eu sou depois das 10. Eu trabalhei 8 anos no IBAM. A minha secretária era evangélica. E ela dizia assim, o povo chegava, doutora Luísa está aí? Aí ela dizia, vocês não sabem que a doutora Luísa só funciona depois das 10. Era brincadeira, gente. Mas, né, o cérebro parece que fica assim meio embotado. Quem é coruja aqui? Ai, que ruma de coruja, olha só. O resto é tudo cotovia. Gente, nós estamos mal, viu? Se o rei do Senhor depender das corujas, só tem umas 4. Mas glória a Deus. Por isso que
sempre, com as cotovias e as corujas, sempre haverá orações diante do trono de Deus, louvores e gratidão. Amém? De dia e de noite. Então, assim, nós precisamos argumentar. Quando eu descobri que era coruja, disse, sai da frente, que agora é a nossa vez de argumentar com o Senhor. E chega com o seu coração aberto. Não precisa chegar com aquela oração, feito eu a primeira vez, um evento da igreja, o Dia Internacional da Mulher. Aí a equipe feminina disse, Nina, eu nova convertida, gente, morta de medo, você que vai orar. E elas na reunião, e eu escrevendo, e elas na reunião, Nina, presta atenção, o que é que tu estás fazendo aí? Eu disse, eu estou copiando uma oração do pastor Caio Fábio, o que é que eu vou fazer lá na hora? Eu tinha achado tão bonita a oração dele. Eu digo, eu vou fazer essa oração. Aí fui copiar. E aí eu aprendi que não precisa você copiar a oração de ninguém. A conversa é sua com o Senhor. É de coração para coração. Amém. É do seu coração para o coração de Deus. E do coração dele para o seu. Amém. Ele sonda os corações, os nossos corações. Glória a Deus por isso. Porque muitas vezes a gente está só ali, ó, na fachada, na máscara, e o coração não é nada daquilo que a gente está falando. Mas ele vai lá, o Espírito Santo nos convence. Por isso que nós podemos argumentar sim com o Senhor. Dizer a Ele, Senhor, eu estou achando que isso não vai dar certo não, mas se tu está dizendo, eu vou atrás. E no fim a gente sabe que dá certo. Senhor, eu não queria desse jeito. Será que não tem uma maneira, Senhor, de fazer assim, nem 100% do jeito que tu quer, nem 100% do jeito que eu quero. Vamos fazer um meio de campo, Senhor. Diga, não é o que está no seu coração? Aquilo que você pede. Eu escutei certa vez que tem oração que não fere a honra nem a glória de Deus. Então faça, minha irmã, meu irmão. Amém. Se a sua oração não fere a glória nem a honra de Deus, se a sua oração não envergonha o Senhor, abra a sua boca, argumente e ore. Glória a Deus. Ele vai ter alegria em fazer isso. E ele vai falar com você, nenhuma oração fica sem resposta, nenhuma. Ele fala, faça como essa mulher. Chamou Joabe, argumentou com Joabe e convenceu o coração de Joabe. Ela oferece até a solução. Ela oferece a solução e a paz. O que é que você quer? Porque Joabe responde a ela, mas vocês estão escondendo o inimigo de Israel. Vocês estão aí fazendo um acobertamento do traidor do rei Davi. E aí a solução dela é rapidinha. Por isso que nós precisamos estar preparados, porque nós temos, como dizia meu sobrinho quando era pequenininho, tia, eu tenho cérebro. Gente, nós temos cérebro. Nós temos o cérebro dado pelo Senhor. Nós pensamos. Nós não somos papagaio, o lorítio de deusa, que repete tudo que ouve. Não. Nós pensamos. Deus nos deu o dom de pensar, de refletir. Pense no que você está fazendo. Pense no que você está refletindo. Pense. Reflita. Vá para a palavra. A palavra de Deus é viva. Pense numa solução. Senhor, e se fosse assim? E se desse certo para fazer assim? Vai que dá. E quantas vezes o Senhor disse, como disse lá a Moisés, ai gente, eu amo essa passagem. Está lá no livro, Mulheres que Comovem o Coração de Deus. Foi uma disputa com a mulher cristã, porque eles queriam que o título fosse Mulheres que Movem o Coração de Deus. Eu disse, não. Mas Nina, por quê? Não move o coração de Deus. Eu disse, move. Mas antes de mover o coração de Deus, nós precisamos
comover o coração de Deus. Antes, o Senhor se comove com a nossa situação, com as nossas orações. E aí Ele se move. Moisés, quando leva o argumento delas, essa mulher aqui, quando levou o argumento dela para Joabe, o que foi que ela fez? Ela comoveu o coração. Nós precisamos comover o coração de Deus, gente. Não é fazer chantagem, não, porque nós não sabemos fazer chantagem, porque Deus não se deixa chantagear. Amém. Mas nós podemos comover o coração de Deus. E ele disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é certo, o que é justo. Joabe disse a ela: você tem razão. Essa é uma cidade pacífica. Essa é uma cidade que não merece ser destruída. Aí ela já tinha a resposta na ponta da língua. Então tá bom. É o homem que vocês querem? Não tem problema. Eu penso tanto, eu digo, acho que essa mulher é lá da Paraíba. Mas as mulheres brasileiras são fortes, hein, Eunice, né? Então, ela disse: é esse homem que vocês querem? A gente resolve dar. Eu já a cabeça dele aqui, só um minutinho que eu for ali. Aí ela reúne um pouco. Aí, claro que devia ter os amigos dele, né? Tem até um filme, alguma coisa desses vídeos que mostra esse momento, o Seba lá: que vocês vão me defender. E ela: não, vocês vão defender ele, mas você vai morrer tudinho, vai morrer família, filho, gato, papagaio, periquito, cachorro, morre tudo. Vão, defendam ele. Aí os homens olham, disse: o que a gente faz? Corta a cabeça dele, a gente joga por cima da muralha, porque tem que provar que tem um morto homem. E é isso que ela convence, os argumentos. Quando você está certa no seu direito, quando você está certo no seu direito, você convence e comove o coração de Deus. Se você não está ali argumentando nem orando para a sua própria honra e glória, tenha a certeza absoluta que vai comover o coração de Deus. Amém, Jesus. Está lá o seu pedido. E comove o coração de Deus. E essa mulher, uma única mulher, ela trouxe a paz, ela trouxe a salvação para a sua cidade. Amém. Então, isso é mais um argumento para nós que queremos andar nos caminhos do Mestre. Vou seguir os passos de Jesus, como diz a música. Tem espinho, gente. Tem um bocado. E nem sempre a gente consegue tirar todos, não. Quantas vezes nós precisamos continuar com espinho nos pés ainda, mas a gente continua, porque a gente sabe quem estamos seguindo. Nós sabemos que no final do caminho tem bênção, tem vitória. Se não é 100% do jeito que você queria, é melhor do que o que você queria. Vocês já entenderam que isso não é coisa do mundo? Mas se não é do jeito que você queria, como é que pode ser melhor? Pode. Porque Deus dá muito mais do que pedimos, ou imaginamos, ou pensamos, ou oramos. Ele dá muito mais. Amém. E se nós temos muito mais, porque nós vamos nos contentar com muito menos? Por que nós vamos nos contentar com muito menos? Hoje eu recebi uma lição dessa. Eu fui dizer assim, a gente estava ouvindo uma pregação, era até uma aula, não era nem uma pregação, mas parecia uma pregação. Era aula. E falando assim, de orar em línguas. Gente, a Bíblia diz que pode pedir. É um dom que você pode pedir. Eu peço. Nunca o Senhor me deu, não sei porquê. Mas eu já fiz todo tipo de negociação. Eu já disse até ao Senhor: Senhor, tu me dá só uma vez para eu ver como é. Mas essa eu já desisti, já disse a ele: não, isso aí não. Porque se é bom, maravilhoso, se nos enche, como todos dizem, eu vou te aperrear para querer mais. Então assim, mas dentro do quarto eu digo: Senhor, se tu vai me dar um dom desse para eu ficar vaidosa, então dentro do quarto ninguém vê. Não é verdade?
Só dentro do quarto. Mas não tem jeito, nada. E aí, hoje eu falando, né, conversando, eu dizendo assim, eu dizendo a Eunice, a gente tem umas orações, eu dizendo, se o Senhor, mas antes de querer o dom de língua, que a gente ouvindo, né, a preletora lá falando, a professora, do dom de línguas e tal, aí eu disse, não, mas eu dizia o Senhor, primeiro ele responda isso, umas orações, aí eu disse assim, não senhora, que jeito dela, né, você está errada, você tem que pedir que quer sim o dom de língua e quer isso, não é mesmo? Porque as orações que eu estou fazendo não estão ferindo a honra do Senhor. E eu pedi o dom de línguas. A Bíblia não diz que você pode pedir. E eu vou ferir a honra do Senhor em quê? Vai que Ele me dá. Aí nós tínhamos um pastor Alexandre Chimenez, que ele era muito amigo do reverendo Nuno Elias, da igreja presbiteriana lá em Niterói. E aí ele disse, quando eu contava essa história aí, que eu dizia, aí ele dizia assim, Nina, quando eu escuto você falando isso, eu só lembro do reverendo Nuno Elias. Eu dizia, por que, pastor Alexandre? Ele dizia, ele passou a vida inteira pedindo o dom de línguas ao Senhor. Aí eu disse, o Senhor deu? Aí ele disse, um dia, ele foi ministrar em Recife. E quando ele foi descendo as escadas do avião, o Espírito Santo tomou e batizou em línguas. E ele, eu digo, na descida do avião, cheio de gente do lado. Aí ele disse, você quer ou não quer? Então você vai escolher até a hora e o lugar que o Senhor vai batizar você. Descendo a escada do avião. Sei não, viu, Jesus? Mas se tu quiser, eu quero. Se for agora nessa foto, eu quero. Amém. Então, assim, vai que eu chego lá em João Pessoa e digo, avisa da príncipe da paz que o Senhor me deu o dom. Olha só, glória a Deus, irmão. Amém. Vai ter, né? Mas olhe, esse é o reino do Senhor. Esse é o nosso Deus. É o Deus a quem nós servimos, que está conosco 24 horas, que não dorme. A palavra diz que Ele não dorme. Enquanto nós dormimos, Ele trabalha por nós, nos protege, nos guarda, e no raiar do dia, as suas misericórdias se renovam. E são as causas de não sermos consumidos. O que é que nós queremos mais? Vamos agir. Vamos nos levantar. Nós somos um exército, marchamos aqui, né, simbolicamente, mas nós somos sim o exército de Deus. E lá em Isaías 32:9 diz, levantai-vos mulheres que está em repouso e ouvi a minha voz. Em Hebreus diz, hoje se ouvires a voz do Senhor, nós estamos ouvindo a voz do Senhor, e o que nós estamos esperando para nos levantarmos e agir. Amém. Glória a Deus. Ele tem um trabalho para cada um aqui. Os dons do Senhor são irrevogáveis. O chamado do Senhor são irrevogáveis. É um chamado irrevogável. Se você ainda não identificou o seu, ore que o Senhor lhe mostra, porque a todos Ele chama. Amém. E agora, mais do que nunca, Ele está reunindo o seu exército. Amém. Glória a Deus. E nós fazemos parte desse exército. Nós podemos ser a mulher de Abel, pé de Maaca. Vocês podem ser um homem, quem sabe aquele homem que cortou a cabeça de Seba. Porque a mulher não teve força para pegar uma espada como aquela. Com certeza deve ter sido um homem. Com certeza não foi um homem. Mas o importante é que todos nós estejamos naquele dia de glória triunfante, quando o Senhor voltar, reunindo o seu exército para a guerra, porque depois disso será a eterna paz. Amém? Amém. Quer seguir os passos de Jesus? Amém. Lembre de tudo que nós ouvimos de quinta-feira para cá. Aleluia. E vamos nos levantar para defender aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa fé, a nossa família, o corpo de Cristo,
nesta terra. Amém. Amém? Glória a Deus. Vocês estão dispostos Amém, Jesus. Glória a a Deus. se levantar? Amém. Não, Daniel. Vamos lá. Imagine quando as trombetas trocarem e disserem amém, amém. Vai não, meu filho, porque ninguém vai ouvir, porque o alarido vai ser grande, a zoada vai ser grande. Como é que você vai dizer amém? Eis-me aqui, Senhor. Sabe como? Já vestido com a armadura de lança e espada na mão. Glória a Deus. Espada da palavra. Essa palavra que é viva, que salva, que cura, que liberta. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora sim, o príncipe da paz. Já pensou, pastora Candinha, quando o Senhor estiver passando em revista suas tropas de guerra e disser assim: lá vem o exército, o pilotão da príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Que o Amém. Senhor nos abençoe. Amém. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor renove a nossa fé. Para sermos encontrados de pé. Entre os que estarão de pé. Porque muitos, infelizmente, vão ser encontrados caídos. É verdade. Mas nós cremos que João 6,37 é verdade. O que Jesus disse. Todo aquele que o Pai me der e veio a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Amém? Amém. Glória a Deus. Eram 100 ovelhas dentro do aprisco. E eu não sei o resto mais. Eu só sei que uma sai. E ele deixa as 99. E vai buscar a 100ª. Ele traz de volta. De patinha quebrada, de rabinho cortado, quem sabe uma joelhinha caída, ferida, mas vem. E ele vai atrás da 100ª, que aí ele comissiona a cada um de nós a irmos atrás da 100ª. Com a nossa vida testemunhando o que nós somos, meus queridos. Fala muito mais alto do que aquilo que a gente diz. É verdade. Eles leem a nossa vida. Porque quantas vezes a gente fala do que não vive? Vamos ter cuidado. Os dias são maus. Cada vez mais, os sinais da volta de Jesus, como diz o nosso amigo, Jesus está com o pé nas nuvens, olhando a sua igreja, esperando que a sua igreja fique atenta, porque a trombeta vai tocar. Nós precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos espirituais abertos, para ouvir e não sermos encontrados fracos, pecando na lama. Nós precisamos ser encontrados de pé, seguindo os passos do Mestre. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, nós só temos a Tu para nos ajudar. Nada do que nós tenhamos da nossa própria força pode nos levantar para sermos um soldado no Teu exército, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua força, do Teu renovo. Nós precisamos da Tua alegria. Nós precisamos, Pai, de coragem, de visão. Forja em nós o caráter de Cristo, Pai. Nos fazem muito fortes, Teus seguidores. Pai, os Teus passos estão aí. Nós só precisamos seguir. Nos dá a direção. Abra os nossos ouvidos para ouvir aquela voz dizendo: não te desvie para a direita nem para a esquerda. São tantas vozes, Deus, tantas vozes. Mas nós só queremos ouvir a Tua. Nos ajuda. Nos dá sabedoria. A Tua palavra diz que podemos pedir sabedoria à vontade. Nos dá sabedoria do alto, Senhor. Discernimento. Visão.
para enxergar o reino espiritual, Senhor, para ver além, Deus. Nós precisamos, Pai, estarmos preparados para as ciladas do maligno, Pai. É verdade, Pai. Aquela cidade abriu as portas para receber o inimigo do rei. Quantas vezes nós abrimos o nosso coração, abrimos as portas da nossa casa para receber teus inimigos, Pai, e nem percebemos, Deus. Só quando o estrago já é grande demais. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Pai. Nos dá, sim, esse discernimento espiritual. Não para ver o inimigo em tudo, porque tu sabes que muitas vezes, em tudo que é canto, a gente vê o inimigo, Senhor. Mas nos dá o discernimento espiritual para vermos exatamente aonde ele está trabalhando, ou tentando trabalhar, ou tentando nos aliciar e aos nossos, Pai. A nossa família, a nossa casa é do Senhor. E assim como aquela mulher de Abel Bet Maaca subiu naquela muralha para defender a cidade, para argumentar e defender o seu povo, nós estamos aqui como servos e servas tuas, Pai, para defender a nossa família, para defender a nossa casa, para defender a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, Senhor. Envia-nos a nós, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, de espada, a espada da tua palavra desembanhada, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Mas para tudo isso, nós precisamos de ti. Nós precisamos do teu Espírito Santo em nós. Sem a tua presença, nós não vamos sair do lugar. É verdade. Nos recusamos a sair do lugar. Só vamos contigo, só vamos com teu Espírito Santo nos enchendo, Pai. É verdade. Nos esconde no teu esconderijo. Nos torna invisíveis aos olhos malignos, Pai. Senhor, tira toda pedra de tropeço, acampa os teus anjos ao nosso redor. Tira toda pedra de tropeço, não nos deixa cair nas ciladas malignas, Pai. Abençoa esta família da Igreja Batista Príncipe da Paz. Nós oramos pelo pastor Antônio, pela pastora Candinha, e orando por eles, nós estamos orando por cada pastor, por cada pastora dessa igreja, pela liderança da igreja e por todos aqueles que fazem este corpo de Cristo caminhar nessa terra. Que essa igreja seja luz nesse bairro.